Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tudo bem? Espero que esteja bem. Desde já quero pedir a você, seguidor do nosso canal, ou até mesmo visitante, que curta esse vídeo, que compartilhe, que comente, porque é um vídeo muito importante para você que é mãe, para você que é pai, avós, tios, familiares que têm crianças em casa e em fase de separação do casal. Eu queria pedir a você também que faça esse favor de compartilhar esse vídeo, porque o YouTube não está entregando o nosso conteúdo, não está deixando que mais pessoas cheguem até os nossos vídeos, e isso está dando um desânimo a nós, criadores de conteúdo, e a vontade de desistir é muito grande, porque parar um tempo do nosso dia para vir aqui criar um conteúdo de coração, de amor, de afeto ao próximo, que esse vídeo vai ajudar o próximo e o YouTube não entregar, isso nos deixa muito triste, muito desanimado. Eu queria pedir a você, encarecidamente, que faça esse favor por nós de compartilhar, comentar, curtir e salvar na sua parede, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar hoje do assunto separação de casais e filhos pequenos, que muitas das vezes acontece na fase de bebê, como acontece na fase infantil, na pré-adolescência ou na adolescência. O que eu quero dizer para vocês? Até que ponto isso afeta uma criança? Eu não vou falar para vocês aqui como psicólogo, porque eu não sou psicóloga, tá? Mas eu posso falar para vocês aqui como convívio com uma criança, como convívio de duas mães separadas, porque duas só não, né, gente? Eu sou filha de uma separação. O meu pai ele se separou da minha mãe, eu tinha 6 meses, já contei uma história no outro vídeo aqui, né, eu fui molestada quando criança. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu gostaria que vocês assistissem. Está aqui. E vou dizer para vocês, isso me afetou muito, isso me prejudicou muito, tanto na fase infantil, na fase escolar, na minha adolescência e até hoje na minha fase adulta, tá? Eu vou dizer para vocês que a falta do afeto do pai é algo assim destruidor para uma criança, para uma pessoa. Eu vou dizer para vocês que é muito importante que os pais estejam atentos, estejam presentes no crescimento dos teus filhos, estejam sempre apoiando e próximo dos seus filhos. Por que eu estou falando isso? Da convivência, como filha, fruto de separação, e como convivência com uma criança que os pais se separaram, ela tinha 2 anos. E o que a gente está passando com essa criança, o que a gente passa com essa criança. Para quem não sabe, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, ela fez 4 anos agora no final do ano. E ela convive comigo desde bebezinha, ela nasceu aqui, a gente cuidou dela, a gente vive com ela, a gente dá afeto, a gente dá amor. Ela fala que ela tem 2 mães e eu me sinto um pedacinho de mãe dela, mesmo não sendo mãe, mesmo não tendo filhos, eu me sinto um pedacinho de mãe dela. Eu queria explicar para vocês por que eu me emociono e eu trago para vocês esse assunto aqui. A minha sobrinha, quando a minha irmã se separou, ela tinha 2 anos, ela tinha feito 2 anos de idade. E nessa separação, eu não acho que ela tinha 1 ano a primeira vez, depois ele veio de novo pro aniversário dela. Eu tô um pouco esquecida, mas isso só começou a acontecer com os 2 anos dela. Na fase de 2 anos dela, que o meu ex-cunhado ele foi embora pra Bahia, porque ele foi, acho que depois ele voltou e depois foi de novo. O meu ex-cunhado, ele foi para outro estado, né? Na verdade, não é Bahia, é Alagoas. Ele foi para Alagoas e na separação deles,
a minha sobrinha ela começou a ter uns comportamentos diferentes daquilo que ela era. O que ela começou a ter nessa separação? Ela começou a ter crise de choro à noite, ela começou a ter dores sem ter dores, ela começou a ter queda capilar, ela começou numa fase passando-se o tempo que ele vinha e ia e vinha vê-la e ia de novo. Ela começou a ter um comportamento malcriado, ela começou a ter um comportamento um pouco mais agressivo do que ela é, né? Ela começou a ter um pouco de agitação, na verdade. Ela começou a ser uma criança mais agitada. E o que aconteceu nessa fase de separação? Às noites, quando ela ia dormir, ela ficou um tempo aqui comigo, né? Na primeira fase da separação deles, ela começou a ficar aqui comigo e com a minha irmã, que ficou aqui na minha casa. Ficou quase um mês aqui em casa, mesmo morando do lado. Naquela fase de separação, que ele vai pro canto dele, ela foi pro dela. E ela ficou aqui em casa. E o que aconteceu? A minha sobrinha ela começou a ter choros excessivos à noite. Ela começou a sentir uma dor nas pernas que não era dor. E ao longo do tempo que a gente foi convivendo, aí ela foi para creche o ano passado, ela começou a melhorar um pouco, porque ela começou a ter convivência com outras crianças. Aí nesse meio tempo ele veio de novo, e nesse meio tempo que ele veio, por ela ser muito apegada a ele, ela começou a ter queda capilar, ela começou a ter falha nos cabelinhos dela. Aí ela começou a fazer tratamento psicológico, ela fala com ele no telefone. E o que a gente percebe nesse meio tempo? Que ele veio de novo, passou 5 meses aqui com ela, ficou mais 5 meses. E o que isso afetou mais nela? Ela começou a falar, né? Ela começou à noite chorar muito, ela chora muito à noite. Ela começa a falar que ela tá cansada. Ah, mamãe, tô cansada. Ai, titia, eu tô cansada. Ou quando ela está conversando com ele no telefone, no chamado de vídeo, que ela fica chateada, que ela fica triste, ela começa a falar: ai, tô cansada, papai, tô cansada, não quero falar mais. Tipo assim, ela é uma criança que eu não falo só ela, mas eu falo em termos de todas as crianças, porque eu passei por isso. Quando o meu pai se separou da minha mãe, eu fiquei doente. Eu fui uma criança que eu fiquei doente. Meu pai trabalhava no Rio, eu morava no estado do Rio, né? Que são 3 ou 4 horas, 4 ou 5 horas daqui, né? Que é no interior, que eu morava. E meu pai vinha para o Rio de Janeiro trabalhar, e meu pai via de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, quando ele não arrumou uma família e foi viver a vida dele. E eu me lembro que eu sofria muito, né? Como eu me vejo na minha sobrinha, como eu vejo, entendo e compreendo o que ela está sentindo. Eu sentia o amor que eu tinha pelo meu pai. Não falo ele, o pai dela, porque o pai dela não rejeita ela, mas eu sentia o amor do meu pai e ao mesmo tempo eu sentia a rejeição do meu pai. Porque o meu pai, ele, assim, como é que eu posso explicar para vocês? Ele foi um pai que eu não consigo compreender, eu não consigo entender, né, eu como ser humano, como ser humano, né, que tem um amor próximo, eu não consigo entender como que um pai abandona o seu filho, se separa da tua esposa, abandona a sua esposa, separa, abandona os teus filhos, e seu filho cresce, busca o seu afeto, busca o seu carinho, o seu amor, e você rejeita, você nega esse amor aos teus filhos, e você passa a dar o amor dos seus filhos a outra
pessoa, a outra família e os seus filhos mesmo, você não dá nem, vamos ser sincera, nem um biscoito, uma bolacha para comer. Nem um carinho, não dá afeto, não dá atenção, não dá assistência. E o seu filho, como eu, cresci um ser humano me sentindo rejeitada. E muitas das vezes, mesmo sendo uma criança, um adolescente ou adulto, a gente vai buscar nas pessoas afeto que as pessoas não têm por nós. E essas pessoas, muitas das vezes, usam essa nossa fragilidade para tirar proveito das nossas situações, do que a gente pode oferecer para elas, ou muitas das vezes nos rejeita, muitas das vezes nos tratam com preconceito, com discriminação, com falta de respeito. E por que eu tô falando esse assunto para vocês? Por que eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque às vezes, numa separação de um pai e de uma mãe, o pai tem que entender que seu filho não tem culpa. Os pais e as mães, eles têm que compreender que o que eles não dá mais certo, a criança não tem que estar ali entre eles como uma disputa de sentimento ou uma disputa de xingamento entre o pai que xinga a mãe que xinga o pai, e cria aquela criança com um conflito emocional, falta de respeito entre os pais e as mães. Eles não respeitam o pai, não respeitam a mãe. A criança cria uma criança depressiva, agressiva, e vai crescendo. E muitas das vezes esse pai ou essa mãe, essa criança tem muita falta desse pai e dessa mãe, porque nem todas as mães, nem todos os pais falam mal da outra que se separou para os filhos. Mas tem muitas mães que falam sim, e muitos pais, principalmente, que xingam as mães que se separou. Muitas das vezes o homem trai a mulher, se separa da mulher, traiu sua esposa e coloca na cabeça dos seus filhos que é a mãe que não presta, e não dá o direito dessa mãe se relacionar com outra pessoa, de conviver com outra pessoa, e acaba colocando minhoca na cabeça dos filhinhos, das crianças. Mas o que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso que hoje, vivendo o que eu vivo e vivendo com quem eu vivo, né? Que é minha sobrinha, que está muito apegada a mim, está muito ligada à minha pessoa como tia, né? Como tia dela, como quase mãe que sou dela, que eu me considero como se eu fosse uma mãe dela. E eu queria falar para vocês, pais e mães, que o convívio de vocês é muito importante para o crescimento saudável do teu filho. Para que seu filho entenda e compreenda que o amor, mesmo que o pai e a mãe está separado, que o amor existe, que o respeito existe, que a convivência entre os dois tem que ser saudável, que o pai e a mãe, eles não têm que discutir na frente dos seus filhos, eles não têm que se xingar na frente dos seus filhos, eles não têm que se ofender na frente dos seus filhos. E vou dizer também a você, que julga uma mãe, quando essa mãe, ela se separa do homem, mas ela volta para o homem. Muitas das vezes uma mulher, ela não volta para o seu ex-marido que a traiu ou por qualquer outro motivo, porque ela quer não. Muitas das vezes as mães, elas abrem mão do seu próprio bem, do seu bem-estar, da sua liberdade, da sua paz, do seu sossego emocional pelos filhos. Vou dizer para vocês por quê. Porque muitas das vezes tem mulheres que vivem no mesmo lar, separada dos homens, pelos filhos, pela saúde mental dos seus filhos, pela saúde emocional dos teus filhos. Então, quando você vê uma mulher que se separou do seu marido, mas que convive dentro da mesma casa, não julgue, não xingue, não desrespeite essa mulher. Compreenda como mulher, como mãe,
Compreenda como pai. E da mesma forma que o pai que convive dentro do mesmo lar com as suas ex-esposas, a respeite. Mesmo que ela queira se relacionar lá fora com outra pessoa, que ela se relacione, mas que ela busque o melhor para o seu filho. Que os dois não se desentendam, mas que sejam amigos, parceiros, mesmo que não sejam mais marido e mulher. Tá bom? Então é isso que eu queria que vocês compreendessem, isso que eu queria que vocês entendessem. O meu ideal é mulheres em foco, mães em foco, família em foco. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então esse vídeo de hoje é simplesmente para falar. Cuide dos seus filhos, dê amor, dê atenção, carinho. Ensine para eles que o respeito está acima de qualquer coisa. E isso começa dentro de casa, tá bom? Quando você cria seu filho num lar saudável, ele se torna um adulto saudável, tanto emocionalmente como de caráter. Beijo!